Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 109, a partir do versículo 21. Salmos 109, o capítulo e o versículo 21. Salmo de Davi. Diz o seguinte: Mas tu, Senhor Deus, age por mim, por amor do teu nome. Livra-me, porque é grande a tua misericórdia. Então Davi, ele estava passando um momento difícil, um momento conturbado na vida dele, um momento complicado. E justamente nessa dor que ele estava passando, ele estava recorrendo à misericórdia de Deus. E ele pede a Deus a ação de Deus em favor da vida dele. Por esse motivo ele diz: Mas tu, Senhor Deus, age por mim. Ou seja, Senhor, peleja por mim, intercede por mim, guerreia por mim. Davi necessitava da ação de Deus na vida dele. E ele diz ainda no versículo 21, por amor do teu nome, livra-me, porque é grande a tua misericórdia. Ou seja, Senhor, eu sei que eu não mereço, mas age por mim, pleiteia por mim, no caso, vem em meu favor, por amor do teu nome. Continuando, versículo 22, porque estou aflito e necessitado, e dentro de mim sinto ferido o coração. Então, era uma luta intensa, uma luta grande, a qual aqui o salmista, ele declara, ele confessa para Deus que ele sentia ferido o coração dele. E muitas vezes nós nos deparamos com situações, com adversidades, as quais muitas vezes elas vêm e atingem o nosso coração, mas nós não podemos desistir. Temos que fazer como o salmista Davi, que recorreu à grande misericórdia de Deus. E até diz a palavra que a esperança que se adia, ela faz adoecer o coração. Então, muitas vezes, a pessoa está passando um momento complicado aqui, outra adversidade ali, enfim, e ela até está esperando a ação de Deus na vida dela. Só que nós sabemos que o nosso tempo é diferente de Deus, do tempo de Deus. Nós queremos para hoje, nós queremos para agora, mas muitas vezes a resposta de Deus vai vir depois. E é onde muitas vezes o nosso coração ele fica ferido. Então, a recomendação é que a gente venha continuar orando, que a gente venha continuar buscando, colocando na mão de Deus. E quando menos a gente esperar, Deus vai agir em favor das nossas vidas e vai trazer o livramento, a resposta, aquilo que nós necessitamos. Então, não desista, persevere. Continuando a leitura da palavra, versículo 23. Vou passando como a sombra que declina, sou atirado para longe
como um gafanhoto, de tanto jejuar, os joelhos me vacilam, e de magreza vai mirrando a minha carne. Ou seja, mentalmente o salmista, ele se encontrava fraco devido àquela dor que ele estava passando, aquela adversidade. Verso 25 diz o seguinte: tornei-me para eles objeto de opróbrio, ou seja, vergonha. Quando me veem, meneiam a cabeça. Ou seja, haviam pessoas as quais infelizmente estavam vendo a luta, a adversidade que o salmista estava passando, e eles estavam zombando, não estavam nem aí para Davi. Davi, para essas pessoas, era um horror, era uma vergonha. Ou seja, eles não estavam dando valor nenhum para Davi. Continuando a leitura da palavra, 26. Socorre-me, Senhor, Deus meu, salva-me segundo a tua misericórdia. E muitas vezes, quando estamos passando por lutas, por adversidades, tem até pessoas que torcem ao nosso favor. Mas muitas pessoas, de repente, a maioria, elas torcem contra nós. Muitas vezes, assim como disse o salmista, quando me veem, meneiam a cabeça, ou seja, não estão nem aí, estão esperando fracasso, estão esperando que venha dar tudo errado. Assim, de repente, tem muitas pessoas torcendo, esperando o nosso fracasso. Mas o Todo-Poderoso vai nos surpreender e vai surpreender essas pessoas agindo nas nossas vidas. Em nome de Jesus, tome posse. Pastor fulano Beltrano, me ignora, está esperando o meu fim, está torcendo contra mim, está esperando o pior. O que vai acontecer é o melhor de Deus na sua vida, assim como aconteceu com Davi. E os planos do inimigo, os planos dessas pessoas serão frustrados em nome de Jesus. Continuando a leitura da palavra, 27. Para que saibam ver isso das tuas mãos, que tu, Senhor, o fizeste, ou seja, Senhor, para que essas pessoas venham ver que foi o Senhor e não há outra explicação, somente o Senhor e mais ninguém é quem pode agir na minha vida, pois, como nós falamos, ele se encontrava no extremo, ele se encontrava no limite a ponto dessa tribulação fazer o coração dele ferir. Então, tem coisas que nós podemos fazer, sim, tem, mas tem coisas as quais não estão ao nosso alcance. E essas coisas que não estão ao nosso alcance, somente Deus pode alcançar, somente Deus pode operar por nós, somente Deus pode agir nas nossas vidas, somente Deus pode nos livrar de coisas que infelizmente elas vêm contra nós e nos colocam na parede. Somente Deus e mais ninguém. Se é o seu caso, você diz, humanamente falando, pastor, não tem jeito,
não tem solução, para nós não tem, mas sim para o nosso Deus. Por esse motivo, lembrando, nós devemos fazer como Davi e recorrer às grandes misericórdias do Todo-Poderoso, e Deus vai alcançar as nossas vidas em nome de Jesus. E todos vão ver que foi Deus que operou nas nossas vidas. Não vai ter explicação. A única explicação será essa, que foi o braço forte de Deus que agiu nas nossas vidas, em nome de Jesus. Então, mais uma vez, não desista. Ainda que de repente a dor seja intensa, a tribulação seja intensa, mas o nome de Deus será glorificado nisso que você está passando, nisso que você está vivendo. Continuando a leitura da palavra, versículo 28. Amaldiçoem eles, mas tu abençoa. Sejam confundidos os que contra mim se levantam. Alegre-se, porém, o teu servo. Então, Davi aqui estava falando ao Senhor: eles estão me amaldiçoando, mas o Senhor me abençoa. Então, eles estavam esperando o final trágico de Davi, estavam esperando que Davi morresse, estavam esperando o fracasso de Davi, estavam amaldiçoando o homem de Deus, mas Davi aqui, ele tinha certeza que Deus iria abençoá-lo e que maior seria a palavra de Deus em favor da vida dele do que a palavra de maldição dos inimigos, dos adversários. Então, ainda que você diga: pastor, mas fulano, Beltrano, tá jogando praga, tá falando que não vai dar certo, isso, aquilo, torcendo para o meu fim. Se você é um servo, uma serva de Deus, se a sua vida está nas mãos do Todo-Poderoso, o que vai prevalecer não é as palavras dessas pessoas, não é eles esperarem o seu mal, mas o que vai prevalecer é a palavra de Deus, a boca do Senhor. E se Deus libera a palavra de bênção, a palavra para te abençoar, serão as bênçãos de Deus que vão alcançar a sua vida, e toda maldição vai cair por terra, não vai te alcançar, em nome de Jesus. Porque lembrando, quem é maior, Deus ou o ser humano? Lógico que é Deus. Então, não adianta torcerem para o seu mal, torcerem para dar tudo errado, se é o Todo-Poderoso que está trabalhando, está operando na sua vida. E como disse Deus: operando eu, quem impedirá? Lembra? Balaão, ele ia amaldiçoar o povo de Israel, mas não amaldiçoou. Não deu certo, mas o que deu certo foi a bênção de Deus na vida do povo de Israel, do povo de Deus, e assim será na sua vida, em nome de Jesus. Tome posse. Continuando a leitura da palavra, finalzinho do versículo 28, mais uma vez, sejam confundidos os que contra mim se levantam, alegre-se, porém, o teu servo. Ou seja, aqueles que esperam o seu mal serão confundidos,
estarão esperando você cair. Aparentemente, na visão deles, você vai cair, você vai fracassar, não vai dar certo. E quando eles abrirem os olhos, eles vão ver que você foi levantado, que você foi exaltado, que você foi abençoado, que Deus ele te livrou, e serão que confundidos, não irão compreender. Mas a explicação é essa, não há outra. É que Deus operou na sua vida. Deus continua e sempre será sendo Deus. Nós temos limites, mas o Deus que nós servimos, esse não tem limites. O poder do nosso Deus é ilimitado e não existe nada e ninguém que possa parar e impedir Deus de trabalhar nas nossas vidas. Ao contrário, é Deus que paralisa a ação do mal. Continuando, para a gente finalizar, verso 29. Cubram-se de ignominia os meus adversários, e a sua própria confusão os envolva como uma túnica. Ou seja, aqueles que estavam esperando o fim de Davi, eles seriam envergonhados, sabe? Da mesma forma, as pessoas que de repente, elas infelizmente deixam ser usadas pelo inimigo, esperam o nosso mal, serão que envergonhadas. Versículo 30. Muitas graças darei ao Senhor, com os meus lábios louva-lo-ei no meio da multidão, porque ele se põe à direita do pobre, para o livrar dos que lhe julgam a alma. Então, uma coisa interessante aqui que Davi estava dizendo, que Deus se coloca à direita do pobre. Este pobre não é necessariamente aquele que é pobre na questão financeira, não. Mas esse pobre é pobre de espírito, humilde de espírito, ou seja, aquela pessoa que ela reconhece que ela precisa de Deus, aquela pessoa que reconhece que se Deus não operar, não tiver na vida dela, ela estará perdida. E Deus, ele se coloca à direita dessas pessoas que buscam pela sua misericórdia, dessas pessoas que reconhecem que precisam dele. E Deus as guarda, as protege. Deus trabalha ao favor dessas pessoas. Deus as livra. Então, essa é a palavra de hoje. Guarda ela no seu coração e continue orando, continue buscando o Todo-Poderoso, e Deus vai te livrar, Deus vai te abençoar. Vai ser a palavra de Deus, os planos de Deus, aquilo que Deus tem reservado para você, que vai se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu joinha, escreva o seu nome aí nos comentários para a oração e compartilhe com outras pessoas. Forte abraço, paz!